Vamos então retomar nosso estudo, pessoal? Então vamos lá, vamos para a nossa reflexão da noite. E como eu havia dito a vocês, a gente vai continuar falando do capítulo 10 de Mateus, né? Então vamos retomar lá para o nosso estudo, a nossa reflexão da noite. A gente está falando do capítulo 10 de Mateus na reflexão, né? Naquele momento em que Jesus reúne os discípulos e começa a prepará-los para ir pregar, né? Então, a gente falou na semana passada, né, que eis que eu te envio, vos envio como ovelhas entre lobos, né? Que eles estavam indo, gente, falar de amor, de paz, num povo que era muito guerreiro, um povo que era muito tosco, né? Um povo muito rude, né? Então eles estavam indo para uma missão muito difícil, tá? E essa aí é a imagem dele dando aquela pequena preleção, né, para todos. Então vamos lá ver o que a gente separou para hoje. É uma coisa que diz respeito ao espiritismo e diz respeito à mediunidade, principalmente, né? Então, Jesus e Mateus nos conta que, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Jesus fez isso com os discípulos. Tá? Quem eram os discípulos, pessoal? Eram pessoas escolhidas dentro do cidadão médio. Médio, não médium. Né? Deus escolheu as pessoas, perdão, Jesus escolheu os discípulos mais simples, pessoas simples, pescadores, trabalhadores, pecadores, não pecadores. Não foi pela qualidade, foi pela normalidade. Então, o que Jesus também quis nos mostrar? Que eram pessoas comuns. Tá? E esses discípulos, os quais ele deu poder sobre os espíritos imundos, iam sair para pregar. Né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. É Jesus falando aos apóstolos, aos discípulos. Ressuscitai os mortos. Então, mesmo esse poder, que para nós, né, foi o ápice, o maior ponto crucial da passagem do Evangelho, Jesus está falando que os discípulos também poderiam. Né? Expulsai os demônios, e aqui vem a máxima do médium, né? De graça recebestes, de graça dai. Tá? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que todos nós temos essas capacidades. Né? Os discípulos, que eram pessoas medianas, eram pessoas comuns, que os acompanharam, que creram, que se prepararam na sua fé. Né? Tem aquela outra passagem da parábola do grão de mostarda. Né? A semente de mostarda é a menor semente que existe. É a menor semente que existe. Ela é um pontinho preto. Por isso que Jesus a usa como exemplo, né? Que ele fala, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, então vocês poderiam pegar aquela montanha e passá-la de lá para lá. Né? E Jesus, então, ele vem treinando mediunicamente seus discípulos, seus apóstolos, durante todo o tempo. Na passagem do mar, né, do mar revoltoso, mar tempestuoso, quando ele pede para Pedro caminhar sobre a água, que Jesus veio caminhando sobre a água no meio da tempestade, e os apóstolos falaram, o que é isso? Nossa, olha o cara, tal. E aí ele fala para Pedro, Pedro, você tem fé? Vem. E o Pedro sai do barco e começa a caminhar naquela água tempestuosa, mas em determinado momento, ele estava caminhando, em determinado momento, o que acontece com Pedro? A dúvida. Ele tem a dúvida. E quando ele tem a dúvida, ele afunda. Salvai-me, Senhor, salvai-me. Jesus estica a mão e fala, ah, homem de pouca fé, por que você duvidou?
Então, pessoal, grande reflexão da noite de Jesus. Acreditem nas nossas capacidades. Acreditem que todos nós somos efetivamente filhos de Deus. Criaturas muito amadas e muito queridas de Deus. E que podemos, com a nossa vibração, com a nossa força mental, com a nossa bondade, com a maior força do universo, que é a força do amor, realizar coisas incríveis. Ok? E lembrai, aos médiuns que estão aqui, que estão no estudo, é daqui que vem a frase. Dai de graça o que receberes, de graça. Ok? É por isso, para aqueles que não são espíritas, não estudam a mediunidade, é um pouco mais aprofundado, porque nós espíritas criticamos muito os médiuns que cobram para atendimento. Não é? Porque para nós foi uma condição de Jesus. Jesus, quando ele passou todo esse poder mediúnico, vamos dizer assim, aos seus discípulos, então ele lá falou, dai de graça o que vocês estão recebendo de graça. Tá bom? Pois é. Na verdade, ó, ressuscitai os mortos. Né? Ressuscitar, para fazer com que os mortos revivessem. Ele deu esse poder. Tá? Como esse poder exatamente é exercido, só Lázaro, né, que foi ressuscitado. Né? Eu não tenho notícia de algum apóstolo ter conseguido fazer isso aí, mas ele falou, ó, vocês podem. Assim como ele falou, vocês podem transferir essa montanha daqui para lá. Tá? Mas tem que ter uma fé muito firme, uma dedicação muito firme. Ok? Beleza? Dúvidas, pessoal? Não? Então vamos seguir. Vamos retomar nosso estudo. Bom, nós concluímos então a lei da adoração, né? Nós estamos falando das leis morais, e a gente vai entrar hoje aqui na lei do trabalho, aquela lei que ninguém gosta muito, né? Mas é um pouquinho diferente desse trabalho nosso aí, tá bom? Capítulo 3º, da segunda parte, nós estamos falando de todas as leis morais, as leis naturais que regem o mundo que a gente vive, ok? É disso que nós estamos falando. Então já falamos da lei da adoração, hoje vamos falar sobre a lei do trabalho, depois vamos falar sobre a lei de reprodução, a lei de sociedade, uma série de leis aí que faz com que nós aprendamos a viver melhor, sem dar cabeçada nas leis de Deus, ok? Então vamos hoje começar a falar sobre a lei do trabalho. E o primeiro ponto é a necessidade do trabalho. Por que a gente precisa trabalhar, né? Então Kardec pergunta aí, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, é uma coisa normal ou é coisa dos homens? Da natureza. Então o que o Espírito de Verdade fala? Trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. Tudo na natureza trabalha. Tudo na natureza. Absolutamente tudo na natureza. Né? Mesmo as matérias mais inertes aos nossos olhos, aqui a gente tem uma série de átomos que estão em constante movimento, em constante trabalho. Tem elétron, tem molécula, tem um monte de coisa aqui. E tudo isso daqui está em constante trabalho, constante movimento. Né? O interessante é que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, o Espírito de Verdade está falando para a gente, olha, trabalhar é uma necessidade, é da natureza, é natural que se trabalhe. Mas as questões da civilização criaram necessidades e gozos que fizeram com que a gente trabalhasse muito mais. Compara a nossa vida com a vida de um indígena. Qual é o grau de preocupação, estresse e trabalho que nós temos hoje e qual é que um indígena
Tem, né? A gente sempre ouviu uma crítica, né? O pessoal falava do povo indígena, né? Falar, o índio desce, vai para o rio, pega um peixe para o almoço, depois de tarde ele vai de novo, pega outro peixe para a janta, porque ele já não desce, já não pega dois. Isso é raciocínio de civilização. Ele te responderia, porque eu não preciso pegar dois. Eu só vou comer um, depois eu volto e pego o outro. Mas nós, na nossa civilização, cheia de coisas, cheia de modernidades, criando necessidades que nós não temos, vai cada dia ficando com mais e mais ansiedade. O que é ansiedade? É querer. A ansiedade é positiva porque ela faz com que a gente vá para frente. Mas o excesso de ansiedade é o excesso de desejo, é o excesso de querer e é o excesso de futuro, como dizem os índios aqui, né? Os nossos irmãos espirituais. Nossos irmãos espirituais sempre dizem para as várias pessoas que se consultam na cabine, a depressão é excesso de passado. Então, desapega do seu passado, porque isso te deprime. É o remorso, é a tristeza, é a saudade. Está tudo ligado ao passado, depressão. Em compensação, o excesso de futuro te gera ansiedade, te gera síndrome de pânico, te gera uma série de outras reações. Tá? Então, muito cuidado com esses dois polos, o excesso de passado e o excesso de futuro. E como sempre dizem os irmãos espirituais para a gente, quando eles concluem essa fala, eles viram para a gente e falam assim, como é que chama o dia de hoje? Como é que vocês chamam o dia de hoje? Presente. Presente, ele falou, exatamente. Porque é um presente que Deus dá para cada um de nós, todos os dias, para escrever o nosso amanhã. Então, o teu amanhã está sendo escrito agora. É agora. Se você ficar pensando só no amanhã, ele nunca chega. E você vai se acabar de ansiedade. Tá ok? Oi? Sim, é esperado que a gente evolua, é uma consequência. Mas a gente criar necessidades desnecessárias, é esse o problema. Né? Então, veja, será que a gente realmente precisa ficar 16 horas com a cara nisso aqui? Será que realmente precisa? Tem gente que nem trabalha com isso aqui. Mas é uma necessidade, é um gozo criado, né? É um gozo criado, é uma coisa colocada. Né? Será que a gente precisa ficar 24 horas por dia com a cara numa tela, maratonando Netflix? Ninguém mais lê. Ninguém mais lê. E veja uma coisa, no Espiritismo, principalmente nos desenvolvimentos mediúnicos, a gente sempre recomenda a leitura. Apesar da gente saber que muita gente não gosta mais ou perdeu o hábito de ler. Por quê? Porque a leitura, ela faz um monte de coisa com o nosso cérebro. Um monte de coisa. Ela desperta a imaginação, porque quando você está lendo, você tem que imaginar aquilo que você está lendo. Ela desenvolve o seu foco, a sua atenção. Então, os médiuns que precisam de concentração, é um santo remédio. Né? Quando a gente lê, a gente foca a atenção nos livros espíritas, eles te elevam a sua vibração, de cara. Ele aumenta o seu cabedal de repertório. Né? Então tem um monte de vantagem. Mas hoje a gente quer tudo pasteurizado. A gente quer sentar na frente de um filme bobo, que a gente não precise pensar e que tenha bastante explosão. Né? Até brinco, né? Eu com a Paty, a gente em casa, vamos assistir um filme? Vamos, qualquer coisa que não exploda. Porque tudo explode, você já viu? Todos.
E aquilo, pra gente, você fala, nossa, era melhor ficar olhando uma fogueira. Era mais bacana acender uma fogueirinha no quintal, ficar olhando para uma fogueira. Né? Então, essas necessidades que a gente não precisa, há uma necessidade muito grande de cada dia ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer ficar bem, é o tal do gozo. Né? Mas qual é o preço para a gente ficar bem? Trabalhar 16 horas? Nós aqui ainda estamos no interior. O interior aqui é tranquilo. Vai na capital. Eu tenho amigos lá que trabalham 16, 14 horas por dia. Né? E saía de um serviço e ia para o bico. Por quê? Porque quer, porque ele precisa ter o carro do ano. Então essas necessidades, Paty, é que são perniciosas. Tá? E o pior, o que acontece com esses espíritos, com essas almas? Se apegam profundamente à matéria. Não adquirem valores espirituais, não adquirem valores psicológicos, valores humanos, é só o ter. Ter. É o carro, é o apartamento, agora eu quero ter o vinho que custa não sei quanto, eu preciso ter a adega porque eu tenho que ter o vinho, porque eu tenho que ter o vinho, porque eu preciso... Olha a bola de neve que entra. Essas pessoas, quando desencarnam, têm profundos problemas. Profundos problemas. Porque elas estão apegadas à matéria. Nunca pararam para pensar em nada. Nunca pararam para pensar na vida, no seu lado espiritual. E quando desencarnam, ficam onde? Ficam junto das suas coisas. Mas Paulo, pode? Pode. O espírito tem livre-arbítrio. O espírito pode fazer assim como nós. Podemos fazer o que quisermos, não podemos? Podemos. Mas a semeadura é opcional. Só que a colheita é obrigatória. Então esses espíritos que ficam próximos da matéria, perambulando aqui pela região da crosta da Terra, sofrem em demasia, sofrem muito. Né? Passam por privações muito grandes, porque como é que você abraça um negócio que você não pode abraçar? Como é que você curte um negócio que você não pode curtir? Mas você está preso emocionalmente naquilo. Tá? Então é essa a dificuldade, né? Fazer um ganchinho para falar disso daí. Porque essa, pessoal, desculpe a gente dar essa saidinha do nosso assunto, mas esse é um dos maiores motivos de sofrimento dos desencarnados. Né? A maioria das pessoas que desencarna mal pelo excesso de materialismo. Eu quero, cadê o meu dinheiro, a minha casa? Essas pessoas estão morando na minha casa. Não é seu. Bom? Vamos seguir? Toda ocupação útil é trabalho. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é trabalho, né? Trabalhar não é só garimbar terra. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Olha, vamos rever o outro conceito que a gente aprendeu aqui. Espírito dorme? Espírito come? Espírito tem dor de cabeça? Só os em desequilíbrio. Quando nós dormimos, né? Quando nós dormimos, ocorre um fenômeno chamado emancipação da alma. O nosso corpo dorme. As células, os músculos, o meu estômago, o meu cérebro, o meu intestino, meu pé, minha mão, esses precisam de refazimento, eles precisam de descanso. Mas a minha alma, não. Então, quando dormimos, nossa alma se emancipa do corpo, ela sai do corpo. Os esotéricos falam, ela desdobra, ela se projeciona. Inventaram o nome de tudo quanto é jeito para falar o quê? Nosso espírito sai do corpo.
E sai do corpo por quê? Porque o corpo está inerte, mas o espírito não. Paulão, e para onde é que eu vou quando eu durmo? O que eu faço? Aí é que entra a questão. Depende da gente. Depende do como vibramos. Vamos viver experiências no plano espiritual. Ok? Então, nosso espírito, quando estamos dormindo, vai para o plano espiritual viver experiências. Que experiências? O que é que você pensa? O que é que você gosta? Já viu aquela frase que fala que o seu coração está onde está o seu tesouro? E o seu tesouro está onde estará o seu coração? Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? Seu tesouro é ajudar os outros? Seu tesouro é ter um carro bom? Seu tesouro é o sapato da moda? Seu tesouro é uma pessoa amada? Seu pai, sua mãe que desencarnou, seu filho que desencarnou? É lá onde você vai estar. Pensamos e somos atraídos magneticamente para essa sintonia, para onde estamos sintonizando. Ok? Dúvidas? Tem tudo a ver com os nossos sonhos. Tá? Os nossos sonhos. É sempre uma pergunta. Pô, dá para interpretar sonhos, né? Os nossos sonhos normalmente são experiências presentes, passadas ou até mesmo futuras do nosso espírito, quando emancipado. Ok? Mas espera aí, Paulo. Tem sonho que não tem pé nem cabeça. Ah, legal. Por quê? Exemplo que eu sempre dou. Me teletransporta agora lá para o meio da Amazônia. Eu vou chegar num índio não civilizado, vou mostrar esse treco aqui para ele e vou passar um filme para ele. E vou falar para ele assim, agora vai lá e conta na aldeia o que você viu. O que ele vai falar? Com a gente acontece o mesmo. Vamos viver experiências no plano espiritual, vemos tecnologias, coisas e situações que para a gente ainda são inimagináveis. Estamos no véu do esquecimento, porque estamos encarnados. Tá? Então, muito do que a gente vê no plano espiritual, a gente não consegue traduzir na carne. Então, a gente sonha que está andando de bicicleta em cima do pé de couve, quando a namorada passa e manda um beijo para você que está comprando limão. Não é? Aí você fala, mas o que isso tem tudo a ver? São símbolos que o cérebro vai colocando no lugar de uma série de informações que a gente não faz a menor ideia de como explicar aquilo. Ok? E há também um sonho anímico, né? Anímico nosso, que são experiências gravadas no nosso subconsciente. Isso também ocorre, tá? Coisas que a gente viveu no passado, pesadelos que voltam. Não quer dizer que a gente está revivendo aquela situação de pesadelo toda vez, mas são coisas que ficaram gravadas. Mas, de uma maneira geral, a emancipação da alma é isso. Pois não. Olha aí. Foi uma emancipação da alma. A senhora foi lá e viu mesmo. O que a senhora viu, a senhora viu. Aí, tá vendo? É muita coincidência? Não, né? São visões que a gente tem. Olha, notem que o espírito ele pode ver coisas do passado, do presente e prováveis futuros. Porque muita gente tem um sonho de premonição. Sonha com coisas que ainda vão acontecer. Os franceses dão um nome para isso, né? O déjà vu, o famoso déjà vu, o déjà vu. A pronúncia é déjà vu. Onde você, de repente, você está numa situação que você fala, peraí, isso aqui já aconteceu. Eu estava conversando com a Ângela virou para mim e falou, Paulo, boa noite, tudo bem? Aí ela vira e fala, Paulo, boa noite, tudo bem? Você fala, nossa, já vi. Já tiveram isso? Né? Oi. Tem. Bom, aí tem. Bom, você colocou umas 3 ou 4 coisas interessantes aí para a gente falar, né?
Primeiro que você falou uma grande verdade. A gente, conforme a gente vibra, para onde a gente vibra é onde nós vamos ser atraídos. Pessoal, ímã. Imagina um ímã muito forte. Imagina você um prego. Tá bom? Liga o ímã. O que acontece? Puf. Você tem querer? Não tem querer. Então, no plano espiritual somos assim. No que vibramos, a sintonia que nós travamos para nós, seja boa, seja ruim, nos atrai magneticamente aquele ambiente. Ok? A gente pode ter inimigos nos aguardando no plano espiritual. Pode ter. Inimigos de outras encarnações que hoje estão no plano espiritual, que nos aguardam o momento da gente sair na emancipação para nos atormentar. Pode isso? Pode. Acontece? Acontece. Está nas obras de André Luiz. E isso pode trazer desgaste, terror noturno, né? Algumas crianças que dormem e acordam com muito terror noturno, adultos que têm o terror noturno, muitas vezes está ligado a inimigos do passado. Tá? Não, não. São casos. Você pode vibrar mal, ir para lugares ruins e acordar mal. Você pode não ter vibrado mal, mas ter inimigos de coisas que você fez em outras encarnações que te aguardam e isso faz você dormir mal. E você pode trabalhar, que todos nós trabalhamos, a gente vai ver que todos nós trabalhamos durante todo o momento, é aí que a gente quer chegar. Você pode trabalhar no plano espiritual, que é o que muitos de nós faz, e acordar cansado pela perda de energia. Ok, mas é um trabalho bom. Tá? Exatamente. Ok? Então, pode acontecer esse caso. Você fala, nossa, parece que trabalhou a noite inteira. Trabalhou a noite inteira. Trabalhou a noite inteira. Muitas vezes trabalhou. Fala assim. Você lembra, quando logo começou aqui, eu falei que eu sonhava quase todo dia e os caras estavam correndo atrás de mim para me bater com e tal. Assim. Eu lembro. Eu lembro. Uhum. E era um sonho, né? Sempre um povo correndo atrás de você. Comecei a orar. Isso. Comecei a orar para eles lá, e tal, nunca mais sonhei. Aí, ó. Uhum. Tá aí, ó. Como é que eu faço para não ter essa noite ruim? Oração. Pessoal, hora de dormir, prepare-se para o sono, porque a alma vai se emancipar. Então, veja coisas boas, mas desliga a televisão uma hora antes. Desliga a caixinha de fazer bobo. Né? Faça um bate-papo. Pegue um livro legalzinho para preparar. E principalmente, quando for dormir, oração. Porque a oração, a gente já viu aqui, eleva a nossa vibração. Eleva. Tá? Eleva. Elevou a sua vibração, a hora que você sair, você vai ser atraído para onde? Lugares bons. Fala, André. Sim. É, a André está falando, ó, tem dias que a gente lembra do trabalho e tem dias que não. E tem muita gente que nem lembra. Por que isso? Pessoal, ponham uma coisa na vossa cabeça. O manto do esquecimento que Deus joga sobre cada um de nós encarnados é uma benção. O cara sabe o que faz. Se nós não estamos recordando, é porque nós não temos preparo para isso. Não seria bom e não seria útil para a gente lembrar o que fizemos no plano espiritual. Porque aqui, todos nós somos anjos. Né? O que você faz quando você dorme? Ah, eu trabalho num hospital espiritual maravilhoso. Uhum. Porque todos nós somos já quase seres de luz, né? Uhum. Né? Então há uma bênção para que a gente não se lembre, uma misericórdia, que é esse véu do esquecimento, inclusive de nossas encarnações.
Paulo, por que eu não lembro das... Não seria mais justo, né? A gente já estudou isso lá atrás. Não seria mais justo eu lembrar dos erros que eu cometi na minha encarnação passada? É melhor você não saber o que você fez nas suas encarnações passadas. Vai por mim. Tem um tal de Jesus Cristo e um tal de Deus que resolveram assim. Quer um conselho? Confia. Né? Como eu sempre brinco, todo mundo na encarnação passada foi Cleópatra, eu conheço umas 20. Todo mundo foi um nobre, todo mundo foi não sei o quê, ninguém foi carrasco, né? Ninguém foi torturador, ninguém foi bandido, ninguém foi escravo, ninguém foi feitor de escravos. Paulo, mas tem gente que tem atrás do esquecimento dessa vida, né? Depois, na próxima, Zé, você vai esquecer dessa aqui. Na próxima a gente esquece dessa, porque também não é mole, né? Beleza. Vamos seguir? Então, gente, o espírito não descansa nunca, está sempre ativo, sempre. E isso é trabalho. A gente tem na cabeça que trabalho é levantar às 5 horas da manhã, pegar o ônibus, pegar o trem, ir lá, ficar 4 horas na frente da máquina, parar, toma um café, vai no banheiro. Isso também é trabalho, mas é um trabalho da matéria, né? Toda ocupação útil é trabalho, toda ocupação útil. Ver na casa espírita, o médium que vem trabalhar, Paulo, eu não faço nada, eu vou lá, eu sento, eu entro em sonambulismo, eu durmo 2 horas, quando eu acordo, eu vou embora e não sei de nada. Isso é trabalho útil. Trabalhou bastante, né? Trabalhou bastante. E Jesus, nesse mesmo capítulo 10, a gente vai ver mais para frente, é nesse capítulo que ele fala que todo aquele que trabalhar em nome do bem vai receber o pagamento ao cêntuplo. 100 vezes mais do que trabalhou, né? E ao contrário, Quem não faz nada, ele trabalha em nome do mal. vai receber o cêntuplo. O mal. Vai colher, né? Vai colher. Ó, Paulão, plantei 1 tonelada de morango. O que você colheu? Morango. Agora eu vou mudar, agora eu vou plantar 1 tonelada de pimenta. O que você vai colher? Pimenta. Ah, mas eu não quero. Não, mas você vai ter que colher a pimenta. O combinado é esse, você planta o que você quer. Só que a colheita é obrigatória. Né? Tem gente que gosta, né? Mas como 1 tonelada de pimenta? Né? É. Porque o trabalho se impõe ao homem, pessoal? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, como a gente está aqui na matéria, né, a gente precisa sobreviver, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa se aquecer, né? Então, é uma condição do trabalho. Mas veja que interessante isso daqui. O trabalho é uma expiação e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. É meio de progresso. Paulo, o que é expiação? Esse negócio, essa palavrinha chata. Lembra aquela dica, né? Substitui a palavra expiação pela palavrinha consequência. Tá? Expiar é sofrer as consequências do que fizemos, bom ou ruim. Ok? Então o trabalho é uma consequência desse mundo ainda muito material que a gente vive, né? Onde nós temos ainda muitas provas a passar, temos muita coisa para aprender, temos muitas dificuldades para aprender a ser gente, né? Como a gente diz aqui, né? E, ao mesmo tempo, que isso vai aperfeiçoando nossa inteligência. Como é que é aquele ditado, pessoal? Aquilo que não me mata, me fortalece. Né? Então é bem isso. Todas essas dificuldades, todo o trabalho,
toda a expiação, ela faz a gente crescer, ela faz a gente evoluir. Muito. Sim, sim. Então, aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala aqui, né? Não é só a inteligência, é também o crescimento moral, o crescimento espiritual. Exato. Você tem pessoas extremamente inteligentes na nossa sociedade que são muito perversas, né? Nós temos, pessoal, no plano espiritual, espíritos extremamente inteligentes e muito perversos, que sabem como nos atacar, sabem como nos atingir. Tá? Assim como nós temos espíritos profundamente bondosos e muito inteligentes. O bom é que está sempre quem ganha? Sempre o bem, sempre a luz. Ok? Sempre. Não, mas eu acho que o espírito ruim pode. Não, não pode. A gente já viu isso lá atrás. Tem o que? A ascendência moral dos bons espíritos. A ascendência moral da elevação dos graus dos espíritos. Os espíritos têm uma hierarquia. Tem uns que mandam mais, os que mandam menos. De acordo com o quê? Com a sua evolução. A ascendência moral de um sobre o outro é irresistível. Por isso que o mundo está bem, em equilíbrio. Aqueles que acreditam que o mundo perdeu o controle, que estamos na beira do caos, do fim do mundo, são arautos do Apocalipse. Está tudo no controle de um cara chamado Jesus. Espírito puro, governador da terra, que toca e conduz com uma legião de espíritos bondosos, puros, está no controle. Ah, mas por que só dá errado? Olhe para você. Por que as coisas só estão dando errado para você? Qual é a sintonia que você está? Muito cuidado. Muito cuidado. Como? Já estamos entrando num planeta de regeneração. E aí vai mais um aviso. Isso aqui é um pouquinho fora da doutrina, mas vários médiuns de alto grau de conhecimento têm falado isso. Estamos mudando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, ok? Estamos mudando da quarta série para a quinta série. Legal? Legal. Quem não passar na prova vai repetir. Não vai para a quinta série. Então, é um momento em que vários espíritos ainda imperfeitos estão tendo a oportunidade da encarnação. Tá? Por isso também, tanta gente desequilibrada reencarnando, né? A sociedade parece que está meio balançada, né? São ainda esses espíritos que estão tendo uma outra oportunidade para aprender, elevar a vibração, porque senão não passarão para um planeta de regeneração. Vão ter que continuar nas provas e expiações. Onde, se a Terra não será mais de prova e expiação? Em outros planetas. Né? Quiron, né? O pessoal tem falado muito do planeta Quiron. Tá? Que é um planeta que ainda está na fase primitiva. Mas, Paulo, nós não aprendemos aqui que ninguém regride, ninguém vai para trás. Realmente é lei do Pai. A lei de progresso que a gente vai estudar para frente, ela é invencível também, inexorável, não quebra. Mas veja bem, olha como é que é a coisa. Vocês conhecem a história do cair para cima? Já ouviram? Caiu para cima? Então, assim, o Paulo é um cara muito inteligente, mas ele é um cara muito perverso. Na sociedade eu quero o quê? Eu quero mais matar os outros, eu não quero que a sociedade se dane, eu quero continuar juntando meus milhões,
e eu começo a vender remédio que mata os outros, faço um monte de barbaridade com a minha inteligência. Sou muito inteligente, ok? Mas a minha moral está lá no dedão do pé. Meu irmão, olha, não é assim que a coisa funciona. Olha os seus irmãos. Se você, nada, irmão, irmão sou eu que estou bom. Tá. Legal. Não passou na prova? Paulão, então, o mundo vai virar de regeneração. Ah, que legal. Então, mas você não tem vibração para chegar lá. Não é questão de mão no peito, viu? Você não vai. É uma questão de você não ter condição energética de passar. Você não tem vibração para entrar nesse estado, para entrar nesse novo plano. Mas Deus é muito bom. Você vai ser um espírito missionário. Missionário é lá no planeta que ainda não descobriu o fogo, e você vai lá para ajudar eles a descobrir o fogo com a sua inteligência e para aprender a viver em grupo, em sociedade. Para dar um exemplo. Cair para cima. Né? Recebi uma missão, tenho uma oportunidade maravilhosa de resgatar um monte de coisa errada que eu fiz, e vou levar desenvolvimento lá. Beleza? Dúvidas, pessoal? Não? Tem gente que está falando, nossa, nós estamos ferrados aqui. Não. Vamos. Você fez durante 30 anos mal. E daí, durante 37, você tentou Corrigir. Então, bem, você tem noção de quanto que é por cento para você? Ele quer porcentagem, Zé, eu sei lá. Ó, mas obrigado. Somos filhos de um pai misericordioso. Fiz 30 anos de coisa errada, ok? Estou condenado? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Para todo mal que a gente fez, a gente pode fazer um bem que anula aquele mal. Né? Então, lá na outra obra básica, né, o céu e o inferno, que o nome chama o céu e o inferno, mas não tem nada muito disso. Né? Tem lá no capítulo 7 o Código Penal da Vida Futura. Então ele fala para a gente como é que a gente conserta os erros. Então, de novo, vamos falar sempre que é muito bom saber. Para a gente consertar um erro, a gente precisa passar por 3 fases. A primeira é o arrependimento. Ou seja, você precisa reconhecer que errou. Você precisa primeiro entender que o que você fez foi ruim. Eu entro na frente da Meire e quero que ela se dane. E quero que ela se dane. Eu me arrependi. Esse mal que está feito continua feito. Então, a primeira coisa, eu falo, puxa vida, como eu fui grosseiro. Nossa, eu não devia ter feito isso, porque era a vez da Meire. E eu entrei na frente dela. Legal, arrependimento. Segunda fase, expiação, que é o quê? Consequência. Pô, vou me sentir mal, porque eu fiz mal a ela, deixei ela chateada, tomei o lugar dela. Expiação. Terceira e última fase para corrigir, reparação do mal feito. Reparação do mal feito. Ok? Aqui tá fácil. Meire, me desculpa, meu amor. Olha, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Na verdade é o seguinte, não sei, vai ficar aqui agora, porque eu vou te carregar no colo. Reparei. A gente precisa tomar cuidado que existem maus que a gente faz, cuja reparação é muito complexa. Tiro a vida do filho de alguém. Por um acidente que seja. Um acidente de trânsito. Olha, um acidente de trânsito, culposo. Né? Como é que você repara? Você vai levar umas 2, 3 encarnações.
só para reparar aquele malzinho que você fez. Se ele foi um mal involuntário. Porque se você for muito ruim mesmo, falar assim, eu vou matar porque é o seguinte, quem tem filho sou eu aqui, ninguém mais tem filho, aí a coisa ainda é diferente, né? Então, Zé, 30 anos de maldade com 37 de bondade, se as maldades não foi tão ruim quanto as bondades, vai acabar bem, vai acabar no 0 a 0, né? Pessoal, o que a gente tem que fazer? Começar agora. É agora. Não é, então essa vida aqui já foi, né? Depois eu reencarno. Não. Começa já, começa hoje, a hora que você sair da casa aqui, ó. Né? Para de falar mal dos outros. Não julgueis para que não sejam julgados. Né? Seja bom, faça o bem, faça caridade. Vai lá ver aquele vizinho que você não vê faz 10 anos, que está precisando. Meu, tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Nossa, eu vi que seu carro não está na garagem aí. Quebrou o carro, está precisando de uma carona? Vizinho, gente. Começa rápido. Porque o tempo é curto. E a oportunidade da encarnação é um prêmio de loteria da independência. Né? Você tem que melhorar a sua vibração e começar a fazer o bem. É isso, basicamente. Outro dia o Wagner mandou uma coisinha legal. A gente sabe quanto dinheiro tem no banco, mas a gente não sabe quanto tempo ainda tem de vida. Dinheiro no banco tá ótimo. Quanto tempo você ainda tem de vida? Quem aqui já bateu na trave? Eu já bati na trave, hein? Mudou minha vida, hein? Né? Ó, só para a gente concluir, só falar que é sempre, eu já prometo para vocês que um dia a gente vai fazer uma hora só sobre reencarnação. Porque é complexo, é difícil falar disso. Então vamos lá. Eu e a Patrícia estamos aqui vivendo nessa vida. Eu, por causa de uma briga de ciúme, mato a Patrícia. Tá bom? Mato. Pratiquei um mal terrível. Bom, aí eu me arrependo, tal, sofro, vou para um umbral, lá. Bom, a hora que eu chego no plano espiritual, a Patrícia já reencarnou. Porque faltava tempo de vida dela. E eu abreviei. Aí ela está encarnada e eu estou no plano espiritual. Quando é que nós vamos reencarnar de novo juntos para consertar o mal que eu fiz? Quando? Quando? Ela encarna de novo, casa, tem mais filhos, outro marido. Pode, mas a reparação desse mal ela é muito específica. Né? Pode. Então, você pode, mas normalmente o mal que é feito aqui encarnado tem que se retribuir encarnado. Porque senão ninguém mais precisava reencarnar, pessoal. O mal. Eu preciso reparar o mal que eu fiz a ela. É. Eu vou fazer um monte de bem, tá ótimo, mas eu continuo devedor. Eu continuo devedor. A oportunidade. Exatamente. Ou com a mesma situação. Né? Se desencontra. 4 séculos, 5 séculos, 8 séculos. Pode. Por isso que aquele nosso grande amigo chamado Jesus também falou para a gente:
confraterniza com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Fala, mano, aproveita a oportunidade, porque ela é rara. Ela é rara. Vai saber de novo. Tudo bem que o tempo no plano espiritual não é igual ao tempo daqui, mas você estaciona. Você não vai regredir, mas você vai ter sempre essa questão pendente. Né? Desencarna, chega lá, continua alcoólatra, continua drogado, pessoal. O conserto é aqui. É aqui, pessoal, o conserto é aqui. E o conserto é hoje, é agora. Não percam tempo. Não percam tempo. Sim. E a gente vai falar um pouquinho para frente aí da lei de reprodução. Cada dia mais se está abrindo menos vagas para reencarnação. Porque as pessoas cada dia mais estão tendo menos filhos. Mas são 35 bilhões de espíritos, segundo Emmanuel. É. Ué? Fala. Oi. Pode. Divaldo nos ensina. Se você quer ser meu inimigo, o problema é seu. Agora, se eu quero ser seu inimigo, aí o problema é meu. Gente, ó, Meire, desculpa, não devia ter entrado na frente, que bobagem que eu fiz, eu não sei onde é que tá a cabeça. Desculpa, caramba, meu, você é um grosso do mal educado e não quero mais conversa com você. Fiz minha parte. Fiz minha parte. O problema passa a ser de quem? De quem é a vibração ruim agora? Que não aceitou. Deve, né? Deve. É a coisa mais difícil que tem, pessoal, mas é a coisa mais poderosa. Reza pelo teu inimigo. É difícil, hein? É difícil. Mas experimenta rezar pelas pessoas que você não gosta. Você começa, não é que a pessoa vai vir e falar, ai, desculpa. Você começa a vê-la de uma forma diferente. É você que se cura. É você. Você se liberta daquela energia, você se liberta daquela sensação ruim. É você. É isso aí. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Oi? É, duas questões, mas tá bom, mas falamos um monte de coisa útil da doutrina, né? Enrolamos aqui, não progredimos, mas. Exatamente. É. Tá bom? Então vamos lá.